Meus queridos e amados irmãos e irmãs, retomamos os nossos vídeos do canal do nosso YouTube da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. E seguindo com as nossas perguntas e respostas, hoje a pergunta que vai nos ajudar neste canal é a seguinte: o que é o fundamentalismo e o relativismo religioso? Antes de entrarmos nos pormenores dessa questão tão importante a ser respondida, vamos primeiramente definir o que é fundamentalismo e o que é relativismo. O dicionário Aulete Caldas define o fundamentalismo como a doutrina ou prática em setores de várias religiões que consiste em interpretar literalmente os textos sagrados, tomando suas palavras como únicas verdades, e o relativismo como a doutrina que afirma a relatividade de todo conhecimento e nega a existência de verdades absolutas. Então, a partir dessas definições, vamos entendê-las dentro do contexto religioso. O fundamentalismo é uma mentalidade especialmente encontrada entre os protestantes norte-americanos e trazida para o Brasil. Diante dos progressos da ciência, do desenvolvimento das realidades, eles querem resolver tudo com proposições e verdades fundamentais deduzidas de estudo da letra da Bíblia, rejeitando qualquer método crítico de estudo sagrado. O fundamentalismo tem origem no protestantismo norte-americano, da segunda metade do século XIX e no começo do século XX. E esse protestantismo norte-americano inspirava-se fortemente no puritanismo calvinista, que era acentuadamente pessimista. Ele ensinava que o homem é capaz de fazer o que seja para salvar-se. Por isto é que o homem está irrevogavelmente predestinado por Deus para salvar-se ou para condenar-se. O Vaticano, através da sua Pontifícia Comissão Bíblica, num relatório datado do dia 18 de novembro de 93, dizia: o fundamentalismo recusa admitir que a palavra de Deus inspirada tenha sido expressa em linguagem humana e haja sido redigida sob inspiração divina por autores humanos cuja capacidade e cujos recursos eram limitados. Por isso tende a tratar o texto bíblico como se fora ditado literalmente pelo Espírito Santo e não chega a reconhecer que a palavra de Deus foi formulada em linguagem num contexto humano. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6, vai dizer: a letra mata, mas o espírito vivifica. Por fundamentalismo também se entende o abuso da religião para justificar a sede de poder e a instrumentalização do nome de Deus para avançar com todos os meios o próprio desenho da hegemonia, e está muito presente no islamismo e até entre muitos ambientes da Igreja Católica, como imposição de uma visão única de salvação. Numa de suas belas homilias, o Papa Emérito Bento XVI dizia: somos chamados a alcançar para sermos realmente adultos na fé, pois não podemos permanecer crianças na posse desta virtude. E acrescentou: em que consiste ser crianças na fé? Aí responde São Paulo: significa ser batidos pelas ondas e levados por qualquer vento de doutrina. Depois de nós vermos o fundamentalismo religioso, agora vamos ver o que é o relativismo. O relativismo se entende que é uma linha de pensamento que nega haver uma verdade absoluta
e permanente como revelação de Deus nas Escrituras e na tradição da Igreja. Esse tipo de pensamento deixa por conta de cada um definir a sua verdade e o que lhe parece bom. Por acaso, você, meu amado, já não ouviu alguém dizer: para mim isto é a verdade? As pessoas já definem para si o que é a verdade. Elas absolutizam a sua própria verdade, negando a verdade absoluta que é Deus. Portanto, tudo é relativo e a verdade segue as ondas do momento. E aqui não podemos deixar de citar a célebre homilia do Papa Emérito Bento XVI na missa de abertura do conclave que o elegeu, no dia 18 de abril de 2005. Assim o Papa dizia: não vos deixeis sacudir por qualquer vento de doutrina. Quantos ventos de doutrina viemos a conhecer nesses últimos decênios? Quantas correntes ideológicas, quantas modalidades de pensamento? O pequeno barco de pensamento de não poucos cristãos foi frequentemente agitado por essas ondas, lançado de um extremo para o outro, do marxismo ao liberalismo, ou mesmo libertinismo, do coletivismo ao individualismo radical, do ateísmo ao vago misticismo religioso, do agnosticismo ao sincretismo. Todos os dias nascem novas seitas e se realiza o que diz São Paulo sobre a falsidade dos homens, sobre a astúcia que tende a atrair para o erro. O ter uma fé clara, segundo o credo da Igreja, é muitas vezes rotulado como fundamentalismo. Entre mentes, o relativismo ou deixar-se levar para cá e para lá por qualquer vento de doutrina parece como orientação única à altura dos tempos atuais. Constitui-se assim uma ditadura do relativismo, que nada reconhece de definitivo e deixa como último critério o próprio eu e as suas veleidades. Aqui, meus amados, vemos que o relativismo ele destrói a moral da Igreja, os seus dogmas, os seus mandamentos. O nosso amado São João Paulo II, na sua encíclica Veritatis Splendor, de 92, falando sobre o perigo do relativismo que anula a moral católica, ele diz: o relativismo considera simplesmente inaceitáveis alguns ensinamentos morais da nossa Igreja. Ele é embalado pelo ceticismo e utilitarismo, pelos quais o homem aceita só o que agrada e o satisfaz. Sendo assim, o homem se coloca no lugar de Deus. Por isso, meus amados, não podemos esquecer que as verdades da fé, da Igreja, são perenes e sólidas. São Paulo dizia, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E lá na primeira carta também de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz: a Igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Nosso Senhor diz no Evangelho de João que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só nele encontraremos a verdadeira verdade. Assim dizia São Francisco de Sales: a Igreja quero submeter para sempre meus escritos, minhas ações, minhas palavras, minha vontade e os meus pensamentos. Meus amados irmãos e irmãs, no nosso próximo vídeo deste nosso canal, vamos responder a seguinte pergunta: qual é a vocação do teólogo e o seu relacionamento com o magistério da Igreja? Por isso convido que vocês compartilhem, divulguem e se inscrevam no nosso canal para que mais pessoas sejam atingidas com estas breves formações para a sua formação católica. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.